todos muito bem-vindos a mais um Contexto Rio Claro, um programa da Rede Cidade Livre de Comunicação Comunitária, né, que é comandado por esse que vos fala, João Batista Pimentel Neto, né, jornalista, e que procura receber, para entrevistar e conversar, as pessoas que se destacam nos setores e têm responsabilidade para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Nesse sentido, e só para variar mesmo, nós, apesar de ontem, nós vamos começar a semana com notícia boa, né? E isso porque nós estamos recebendo o Edmar César Gomes da Silva, que é o diretor do novo Instituto Federal, que foi inaugurado na sexta-feira, em Rio Claro, né? E isso é uma boa notícia para a cidade, né? Então, seja muito bem-vindo, Edmar. Sinta-se em casa. Bom dia, Pimentel, obrigado aí pelo convite, pela acolhida. Para mim é um prazer poder estar participando do contexto, falar um pouquinho sobre o Instituto Federal, sobre os objetivos, os nossos objetivos aqui na cidade de Rio Claro. Pois é, o Edmar, tem muita gente que já te conhece, né? Você já me contou que você veio de Araçatuba para cá, né? Mas tem muita gente que não te conhece. Inclusive eu praticamente conheci agora, né? Conheci do ponto de vista de detalhes. Então, eu queria que o Edmar se apresentasse, né? Casado, solteiro, tico-tico no fubá, formado em quê? Tem filho, não tem? Enfim. Tá, bacana. Então, bom, sou professor Edmar, né? Minha formação é em tecnologia, tenho mestrado em engenharia de produção, meu doutorado na área de agronomia. Sou de Araçatuba, né? Nascido e criado em Araçatuba. Entrei no Instituto Federal em 2010, na cidade de Birigui, né? Então eu estou vindo do Instituto Federal de Birigui para cá. Sou casado já há 25 anos com a Lucilene, ela é professora do Instituto também, né? Tenho 3 filhos, meninos, né? Meninos não, já são rapazes. O Lucas tem 24 anos, o Felipe tem 18 anos e o Davi tem 15 anos. Sempre trabalhei em Birigui, né, no Instituto, entrei em 2010. Lá eu fui diretor por 10 anos. Né, o diretor no Instituto Federal ele é um cargo eletivo, então os professores ou os técnicos administrativos eles se elegem a cada 4 anos. Eu fiquei por 2 mandatos e mais meio mandato tampão. Terminando o mandato lá, eu fui convidado pelo nosso reitor para iniciar aqui a unidade de Rio Claro, né? Então, em fevereiro deste ano, nós mudamos para cá, né? O ano passado eu ficava viajando e em fevereiro deste ano nós mudamos o desafio. Mudamos para cá para iniciar esse novo desafio aqui da cidade de Rio Claro, né? Que é um instituto. Estamos muito felizes e ansiosos pelo que vem. Hein? Tudo bem, Edmar. Assim, eu acho que a apresentação foi bacana, né? Seja bem-vindo a Rio Claro, à TV Cidade Livre, né? O Edmar, teve uma coisa na solenidade, na sua fala, que me chamou muita atenção e que eu acho que é fundamental para a pessoa ser bem informada, né? Então, reza a lenda, que não é lenda, que o Instituto Federal de Rio Claro demorou 13 anos para ser implantado, né? E só foi implantado agora quando o Lula voltou para o governo e recuperou, né, as políticas públicas, né, que tinham sido implantadas durante 14 anos, né? Então, você deu a cronologia, deu o nome aos bois. Então, eu gostaria que você repetisse isso, porque, assim, as pessoas precisam saber que teve trabalho, teve quem trabalhou a favor, quem embasou a fita, trabalhou contra. Então, por favor. Claro, como foi dito na inauguração, né, foram 13 anos aí nessa luta para que a gente conseguisse fazer com que o Instituto Federal funcionasse aqui na cidade de Rio Claro, né? Eu me recordo dessa história, eu acompanhei, né, os diretores que começaram a unidade aqui em 2013, 2014, né? Só que o que aconteceu? Na época houve até a consulta pública, apareceram aí 2 eixos, o eixo de informática e o de química, que se manteram, né? Mas o grande problema foi que, nesse tempo todo,
nós tivemos um problema no governo federal, que foi o impeachment da presidenta Dilma, né? E a gente sabe que, a partir daquele momento, muita coisa parou, e uma das coisas que acabaram ficando travadas foi a vinda do Instituto Federal aqui para Rio Claro, né? Havia sido feito a cessão do prédio da antiga Unesp, né? Na época, o prefeito ainda era o Du Altimari, que trabalhou para essa cessão junto ao governo do Estado, né? Esse prédio foi cedido ao Instituto Federal, só que o que acontece, realmente é necessário uma parceria com a Prefeitura e com o governo federal para que a coisa ande. Até porque, né, os recursos para implantar são integralmente bancados pelo governo federal. Exatamente. Não tem nem contrapartida do município, né? Não, a contrapartida do município geralmente é o espaço. É o espaço, né? A cessão do espaço, a cessão do espaço temporário, que acabou não tendo também, né, a cessão só daquele espaço. Então, tudo isso acabou atrapalhando. Com o impeachment, acabou travando todo o processo, né? E isso ficou parado esse tempo todo. Nós mantivemos aqui um servidor, né, o professor Marcelo, durante esse tempo, com alguns cursos livres, em parceria, né, cursos na Unesp, cursos na UDAM. Eu acho que isso foi importante para não deixar a chama... Para não deixar apagar de vez, né? Ficou aquela brasa ali... Né? Eu sei, então, soprando. E soprando para não, né, não apagar definitivamente, mas era a única coisa que a gente conseguia fazer na época, né? Que foi manter o professor aqui tentando... Até porque o programa de institutos federais do governo federal foi simplesmente extinto. Foi, né? quase que extinto, quase que extinto. Não, só não foi extinto porque eles não tiveram a pachorra de anular a legislação. Exatamente. Mas o esquema, a estrutura, mas a grana... Mas naquela época, o que acontecia? Nós tínhamos vários que estavam anunciados. Tinha Araras, tinha Socorro, tinha vários que simplesmente... Provavelmente devia ter alguns que já estavam andando. Simplesmente parou tudo, não... E Rio Claro ainda teve essa labareda que ficou ali, e a gente conseguiu restaurar e trazer novamente. Os outros não se fala mais, a gente não fala mais de Araras, não fala mais dos outros que poderiam ter aberto naquele momento, né? E aí, em 2022, houve aí essa retomada da conversa, né? Não tem, posso falar os nomes, né? Não tem problema, lógico, né? Eu imagina, acho que a gente precisa dar o crédito. Quem trabalha merece crédito. Acho que a gente tem que dar os créditos. Independente do partido. Exato. Nós somos todos republicanos. Não, para começar, assim, eu sou do Partido da Educação, né? Então acho que aqueles que estão pela educação, a gente precisa citar, porque é importante, né? Aqueles que primam pela educação. E aí a gente sabe que, em 2022, o vereador Julinho Lopes, né, numa comitiva com o prefeito Gustavo, né, em Brasília, eles toparam mesmo com o nosso reitor lá. Ele conta essa história, né, fala assim, ele descobriu que era o reitor porque ainda era uma época de pandemia e ele estava com a máscara do instituto, né? E aí eles interpelaram, né, e perguntaram sobre o Rio Claro. Ele falou, olha, por enquanto a gente não retomou a conversa, porque aí é onde eu falo, tem que haver uma conversa entre o governo municipal e federal. Existe interesse? Vamos retomar, né? E aí, sim, houve essa conversa, foi retomado, né? No finalzinho ali de 2022, foi publicada a portaria de funcionamento, e aí, com a portaria de funcionamento, a coisa retoma, né? Então, existe um compromisso. A parte física andou. Isso. Aí a parte física não andou ainda. Não andou ainda. Os dois primeiros anos de governo é sempre complicado. É complicado. E aí, em 2024, sim, com o PAC, né, o Plano de Aceleramento do Crescimento, veio o recurso para que o prédio fosse restaurado, né, e construído ali, né? Então, parte do prédio foi demolido, né, foi construído novamente. E o prédio principal ali, que é o chamado de hexágono, né? Quem é da Unesp, quem é daqui conhece, ele foi restaurado. Quem não era da Unesp, né? No meu caso, que morava perto, e tinha parentes que trabalhavam na Unesp, etc. Você não sabe o que o hexágono significa, inclusive culturalmente, para a cidade. Sim. Porque, por exemplo, eu sou cineclubista de carteirinha. E o primeiro cineclube universitário que nós tivemos na cidade era no hexágono. Era um pessoal de física e matemática, olha que loucura, que fazia, né? Projetava filme,
E foi ali, eu já era meio metido com audiovisual, mas, assim, eu ia o tempo inteiro lá. Né? Bacana. E essa foi uma das coisas até que pediram, para que preservassem, né, a estrutura do prédio. A gente acabou ampliando ele ali, né, fez mais um pedacinho do hexágono, que aí deixou de ser hexágono, mas tudo bem, manteve ali a estrutura do prédio, né? Mas em 2024, com o PAC, isso foi possível. E essa obra ela durou aí 2 anos e meio, praticamente, porque realmente era uma obra muito grande. Tinha um outro prédio ali na... Deixaram deteriorando o prédio. 10 anos. 10 anos. Demorar, né? Só 2 anos e meio para recuperar é pouco. E aí foi o que a gente conseguiu retomar. Como a gente não tinha uma sede provisória, não foi possível começar o curso regular antes. E aí, a partir de junho do ano passado, eu comecei a vir para cá, né, que eu recebi o convite, entender o que estava acontecendo, e falei, bom, então, em fevereiro a gente inicia nosso primeiro curso regular. Iniciamos ainda com parte do prédio em obras e tal, falei, mas a gente precisa começar, porque já são alguns anos. Exatamente, né? Até porque, assim, né, nós temos Tem gente que é especialista em pegar a obra na metade e deixar na metade. Deixar na metade. Então, vamos ocupar, vamos começar, né, porque ocupar o nosso espaço. E, graças a Deus, começamos em fevereiro com a nossa primeira turma do curso técnico em informática. É um curso noturno de 1 ano e meio. Né? Poucos alunos, a gente está trabalhando muito agora a nossa divulgação para a nossa segunda turma agora para agosto. E já vai começar a química também? Agora, e a química para 2028. Né? 28, Os laboratórios. Isso, que agora em 27, a gente faz a aquisição dos laboratórios de química, né? E aí... Mas é isso, e agora estamos aí trabalhando, essa é um pouco da história que a gente tentou contar, né, ali no dia da inauguração, para as pessoas conhecerem, né, os atores, quem esteve envolvido, e que realmente, infelizmente, podia ser um campus aí já com 10 anos de funcionamento, como a maioria. Até porque os prédios estavam praticamente prontos, né, meu? Era dar um tapa, né? Era uma reforma pequena, né? Pequena. Aconteceu a mesma coisa, não sei se você já conhece, a FATEC. Conheço. Foi implantada no Chanceler Raul Fernandes, que, na verdade, foi o único prédio que foi construído para atender as diretrizes do programa vocacional de ensino, que era a Maria Nilde Marcelani, que comandava, e que, quando veio a ditadura, sumiram com ela, né? E daí virou, né? E, então, como acabaram com o sistema, o que aconteceu? Só ficaram usando uma parte do prédio. E o resto foi levando, né? Até que teve que fazer outra de novo também. Exato. Né? Mas, assim, conta para nós, quanto mais ou menos já foi investido ali? Né? Olha, o investimento no prédio foi de 18 milhões, 17 milhões e meio do PAC, né? 500 mil reais foi do MEC mesmo, de recursos do MEC. Do PAC também foram investidos 3 milhões em equipamentos, mais 1,5 milhão do MEC. Então, hoje dá quase 24 milhões de reais investidos nesse prédio para a gente começar. Estamos começando a semana, eu prometi e estou cumprindo, com boas notícias, né? Muito boas notícias. Né? Até porque não é gasto. Quando se gasta na educação, é investimento mesmo. E, assim, a melhor parte que é dinheiro a fundo perdido mesmo, porque o município, assim, geralmente, quando tem uma parceria do governo federal com os municípios têm que oferecer uma contrapartida. E parece que, no caso, foi só a questão do espaço. Como o espaço também, a prefeitura não gastou dinheiro para adquirir, porque era do Estado, né? Certo? Então, custo zero para a prefeitura. Exatamente. E vamos valorizar o trabalho do Julinho, que, inclusive, é o relator da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E, estranhamente, os outros 2 membros da Comissão de Educação da Câmara, que é a TM Nevoeiro e o meu amigo Elias, né, não apareceram. Né? O que eu achei meio... Né? Até porque, principalmente a TM, dia sim e dia não, ela bate nos problemas da educação de Rio Claro. Quando a notícia é boa, ela some. E quais as perspectivas aí que nós temos
pela frente? Olha, bom, já de antemão, quero convidar a todos, né? Nós estamos com as inscrições abertas aí para o nosso curso técnico em informática, para essa segunda turma, né? Começa agora em agosto. Então, aqueles que estiverem interessados, é só procurar no nosso site, né? Que é o rcl.ifsp.edu.br e fazer inscrição online. São 30 vagas que ainda estão disponíveis. Tem processo seletivo? Não, nesse caso não. O processo seletivo ele já foi, né? Então nós preenchemos aí cerca de 10 vagas pelo processo seletivo e agora é o remanescente. As vagas são as vagas remanescentes. Entendi. Né? Então as vagas remanescentes, a inscrição já é direto, né? Ele manda a documentação. E... usa Enem na história ou não? Não. É técnico, né? É técnico, o pré-requisito é ter terminado o ensino médio ou estar cursando o segundo ano do ensino médio, né? Porque ele é um curso técnico. É obrigatório vir da escola pública ou quem está no particular também pode? Não, pode também. Não tem restrição de ser escola pública ou, né, ou particular. Né? A única exigência mesmo é que ele esteja já cursando o segundo ano do ensino médio ou já ter terminado, para poder estar fazendo o curso. Porque como ele é um curso técnico de nível médio, quando ele termina o ensino médio, ele termina o técnico junto. Ou ele já tem o ensino médio. É mais ou menos o que acontecia no vocacional, no ginásio. Exatamente. O cara saía do vocacional no ginásio e aqui em Rio Claro tinha um colégio de aplicação, que era o colegial, que era ligado à Unesp. Então o cara saía do vocacional e ia por, né? Colégio de aplicação. E destruíram tudo isso, era tudo ensino integral, né? Eu sou oriundo disso. Aliás, eu entrei em greve no primeiro colegial e estou de greve até hoje, tá? O jornalista, diploma para jornalista não faz tanta falta, né? Mas, assim, eu achei legal também, que eu acho que tem que valorizar essa história, o processo de escolha dos cursos que foram implantados, né? Que faz todo sentido, né? Rio Claro já tinha o curso de computação da Unesp, a FATEC já estava, né, sendo encaminhada para isso, e o Parque Industrial de Rio Claro é basicamente um parque químico, né? E conta para nós como é que foi esse negócio aí, né? Bom, o Instituto Federal, ele para ser implantado, ele faz as audiências públicas né, faz todo um estudo do meio, né, justamente para que realmente a gente consiga atender, né, vir para somar e não para dividir. Quando a população participa, as coisas dão certo. Dão certo. Exatamente, né? Acho que essa é uma política, né? Você perguntar, né, antes de você ofertar. Pois é, né? E aí, nas audiências públicas que foram... E é uma coisa curiosa, porque na história pregressa, lá 2013 e 2014, nas audiências feitas lá, apareceu essas duas áreas, a área de tecnologia e a área de química. E aí, quando a gente retomou em 2024, foram feitas novas audiências e isso se manteve. Né? E a CIRC teve uma participação bacana nisso também, né? Bacana, tem muitos agentes aí, a CIRC, né? O pessoal da UDAN, CIESP, muitas entidades participaram. Né? E a gente acabou se mantendo. E o Instituto Federal ele tem essa política, a cada 5 anos a gente faz uma audiência pública para novos cursos, né? Mudança para avaliar o que a gente está fazendo, ou se a gente realmente, de repente, aquele curso não está sendo muito procurado, então a gente acaba ofertando um outro curso, né? Só que o que acontece é que, uma vez definido os eixos, como a gente definiu só o eixo na área de tecnologia e na área de processos industriais, que é química, então a gente consegue variar os cursos dentro desses eixos. Né? Por quê? Porque os nossos professores são concursados e aí eu não consigo mudar. Não, agora eu quero ir para a área... Quando o cara tem estabilidade, estabilidade, é outra coisa, né? E a gente sempre fala, né? E eu acabei não falando o que é o Instituto. Tem muita gente que também não entende o que é o Instituto Federal. Né? O que eu não pergunto, você fala também. Eu gosto muito de falar o que é o Instituto Federal para as pessoas entenderem, né? Porque assim, ele é uma autarquia federal que responde ao Ministério da Educação. Então, o MEC hoje ele tem uma secretaria superior, que é a CESU, e a secretaria tecnológica, que é a secretaria que a gente responde. Então, a gente responde direto ao ministro da Educação. E o programa foi implantado, vamos dar os créditos, né? Quando o ministro da Educação era o Haddad. Era o Haddad, exatamente. ProUni, tudo, Haddad. Né? Então, isso aí vem lá desde 2008, né? Quando ele era o ministro da Educação, né?
E então, assim, tudo isso, essa transformação para o Instituto veio nessa época, e aí agora tem esse boom, né? Hoje a Rede Federal de Ensino Tecnológico tem 760 unidades no país inteiro, né? Nunca antes da história desse país. Nunca antes dessa história desse país, né? E aí temos que dar o crédito, né? Não há como não dar o crédito ao governo federal, do presidente Lula. E a gente conseguiu expandir e está expandindo. Então, na sexta-feira, por exemplo, foram inaugurados 7 unidades no estado de São Paulo. Né? Se quiser falar o nome, pode falar também. Eu não sei se eu vou recordar todas elas, mas vamos lá, vamos tentar enumerar. As principais, né? Pelo menos, você vai lembrar. Foi inaugurada a unidade de Cotia, a unidade de Mauá, Osasco, Miracatu, Rio Claro, Bauru e faltou uma. Depois vamos ver se eu lembro quem é essa que faltou. Na hora você lembra. Então, todas elas foram inauguradas. Mas o Instituto Federal, do que se trata? O Instituto Federal ele tem uma pequena diferença da Universidade Federal. Como os dois são do MEC, né? A grande diferença é que a Universidade Federal ela oferta cursos superiores e de pós-graduação. O Instituto Federal, pela sua lei de criação, ele precisa ofertar, as suas vagas elas são fracionadas. Então, 50% das vagas que foram ofertadas em um Instituto Federal tem que ser para cursos técnicos de nível médio. 20% dessas vagas têm que ser ofertadas para cursos de formação docente. Então, a gente vai ter licenciatura. Pedagogia. Né? Reforça a Unesp. Pedagogia. Né? Acho que a Unesp já tem pedagogia. Já tem. Esse é um estudo. Prepara o cara para ir para a Unesp. É um estudo que nós fizemos e ficou entre letras e química. Então, a gente acabou indo para química. Né? E os outros 30% são para cursos superiores. De preferência, o curso superior de tecnologia, que são os cursos de 3 anos. É um curso superior mais focado, tecnológico, para colocar a pessoa no mercado. Ou seja, né? Se forma uma licenciatura, na verdade. Né? Você tem a licenciatura e você tem... Ele não é um bacharel de 4, 5 anos, ele é um tecnólogo, que também é superior, mas geralmente ele é um curso mais focado. Então, tecnólogo em sistemas para a internet, é um tecnólogo em mecatrônica. Então, a história do foco. Do foco, né? Do foco. Então, essa é a diferença dos institutos. No mais, nós temos ensino, pesquisa e extensão. Os nossos professores eles são dedicação exclusiva, ou seja, ele não dá aula em 2, 3 lugares, ele dá aula no Instituto Federal. Ele é professor do Instituto Federal. A gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Né? Mas, chega assim, perto de o que ganha um professor de ensino médio no sistema particular de ensino? Mais. Ganha mais do que? Ganha mais. A gente... Porque os privados dão uma esfolada dos professores também, né? É o que eu falo assim... são uma das pequenas diferenças que a gente tem da Universidade Federal. Então, o salário do professor da Universidade Federal ele é compatível com o salário do professor do Instituto Federal. O salário é compatível. Né? A carreira... Né? Mas a gente precisa cuidar, porque, infelizmente, a gente sabe que o servidor público ele não tem database. Né? Então, fica 4, 5 anos sem o reajuste. E, às vezes, ele fica, inclusive, sem base. Sem base. Então, a gente não tem reajuste anual. Pois é. Né? Então, tem que tomar sempre um cuidado, né? Que às vezes as pessoas têm essa ideia de que... às vezes passa 4, 5 anos sem receber, né? Um aumentinho, né? Não tem. Acontece muito isso. Fica que nem o salário mínimo, né? Fica 4 anos sem... Mas ainda assim, a gente fala que... o servidor público é o único que não tem database. Né? Isso foi tirado lá atrás e, infelizmente, ninguém colocou de volta. Né? Na época do Fernando Henrique. E depois ninguém quis colocar de volta. O que eles quiseram colocar de volta é a proibição de fazer greve. Isso eles queriam pôr de qualquer jeito. Que as pessoas, às vezes, não entendem. Está em greve, ganha bem. Não é isso, gente. Aquele reajuste que todo trabalhador tem de 4, 5%. Tem inflação para todo mundo, né, meu? De 4, 5% todo ano, o servidor público não tem. E aí, se não entra um governo que cuida disso, é onde acaba estourando aí, né? As greves. Né? Mas isso é um outro assunto. Mas, não, é bom, ir no detalhe das coisas, porque, assim,
as pessoas estão precisando de informação de qualidade. Sim. E a única qualidade da informação é quando ela é verdadeira. Você está entendendo? Exato. Quando ela corresponde à realidade. Não é narrativa. Né? Eu não gosto muito de falar fake news, porque eu não sou americano. Né? Eu não vou visitar a Lua, não vou ver americano. Né? É mentira mesmo. Assim, fake news é mentira. Né? Então, assim, quando você entra no detalhe, você conta a história, é assim... Só não acredita quem não quer acreditar, né? Certo? Daí o problema de quem não quer acreditar também. Certo? Paciência, aí não tem como. Não tem como. Mas tem como, interna, porque tem hora que tem que internar, né? Tem alguns casos que precisam. Tem casos que precisam de internação. Mas é isso, o Instituto Federal tem essa característica, né, de atender esse público. Então, não é o mesmo público da Universidade Federal. Você entendeu? Então, a gente acaba atendendo... Esse público sai e se quiser continuar, vai para a lá. universidade. Exatamente. Inclusive, foi por isso que essas pessoas de Rio Claro escolheram esses cursos. Né? Perfeitamente. E eu falo, Rio Claro é uma cidade abençoada, agraciada com várias unidades aí de escolas, de instituições de qualidade, pública e gratuita. Né? Eu vou te contar uma história. A FAF de Rio Claro, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, foi a primeira faculdade que o governo do Estado implantou no interior. E quem peitou a USP foi o Eugênio Quadros. Né? E ele decidiu o que ia fazer em Rio Claro. Tá? E eu sei disso, inclusive, porque meu tio, Marco Aurélio Pizzotti, foi o primeiro funcionário contratado nessa história. Né? E você vê, né? Às vezes as pessoas falam, não, o cara é de direito. De vez em quando ele tem uns lampejos, né, meu? Sim, tem. Mas é importante. Eu acho que eu falo, a educação, ela não tem lado, ela não deve ter lado. Educação nem partido, né? Não, nem partido. E é o que eu falo, o que a gente precisa entender é dar crédito a quem merece o crédito. Né? Então, às vezes as pessoas falam, é de esquerda, é de direita. Eu não gosto muito dessas conotações, Eu gosto assim... Até porque do jeito que está, a coisa está cada vez mais complicada. É cada vez mais complicado, mas... só que existem valores, existem preceitos que a gente precisa seguir, né? E um dos valores que a gente segue no Instituto Federal é sempre realmente cuidar do próximo, educação de qualidade, pública, gratuita, né? Para aqueles que realmente precisam. Né? E, assim, eu acho bacana isso no governo federal, que é a parte de ser republicano. Me desculpe quem não sabe o que é isso, mas o Lula é um cara republicano. Porque quando ele governa, não é aquela conversa de que depois ele tem que governar para todos, nem todos governam para todos. E o Lula governa para todos, entendeu? Não importa se o prefeito é A, B, C, D, né? Se o estudo, né, dizer que é ali que ele vai e vai. Não importa se o governador ali, né? É o Jorginho Melo, enfim. Né? Mas isso é importante pelo seguinte, que a gente tem que ter esse entendimento do republicano e entender que o recurso ele é público. Entendeu? Então, ele não é do lado A, do lado B, ele é público, ele é para todos. Todos nós pagamos impostos. Né? Então, precisa ter esse entendimento, e para que não tenha essa questão, não é do meu lado, não vou. Não existe lado. Acho que existe o retorno que tem que ser dado à sociedade, e isso é importante. E nós somos da educação. Assim, eu estava pensando agora, né? É muito interessante, porque assim, no caso do Instituto Federal, é um SUS, né? Porque teve a participação do município, teve a participação do Estado e teve a participação do governo federal, né? Certo? Exatamente. Gostei da sua comparação, viu? Eu gostaria muito. Eu sou da cultura, cara. Eu gostaria muito, então, que o Instituto Federal tivesse a capilaridade que o SUS tem. Ia ser maravilhoso. Mas precisa estar com 700 campos, né? Nunca antes da história desse país. Vamos combinar? Quando você vai para o norte, nordeste, os campos vão para os lugares que mais precisa mesmo, precisa. Né? Mais o precisa. fim do mundo, né? E lá, eu te digo, lá eles fazem uma diferença enorme. Aqui ele faz diferença, mas lá muito mais. Com certeza. Lá muito mais. Aqui, de alguma forma, você tem opções, né? Opções, exato. Mas é isso, estamos aqui em Rio Claro. Mas são opções que custam caro. Custam caro, né? Exato. Esse é o grande detalhe, né, do serviço público. É você tornar para o público para que ele realmente tenha acesso e faça a diferença.
né? Porque a gente fala de qualificação, a gente não tem profissional qualificado e tudo. Hoje a gente tem muita opção para se qualificar, né? E o Instituto Federal está aí como exemplo, e a gente espera estar contribuindo muito. O quadro de professores já está completo? Não. A gente está começando agora. Mas vai ter quadro para fazer o que está fazendo? Vai ter quadro. Existem algumas tipologias, então, para entender, o campus de Rio Claro, ele está configurado hoje para 40 professores e 26 técnicos administrativos. E vão cuidar de quantos? Com essa tipologia, a gente consegue colocar 800 alunos dentro da unidade. Por ano? Por ano. Manter 800 alunos anualmente. Né? Que legal. A estrutura, olha que notícia boa. A estrutura física é para 1.400. Hoje, a gente tem estrutura física no campus que comporta 1.400, que será a próxima tipologia, que aí o MEC libera 70 professores e 45 técnicos administrativos. Eles adotaram essa política agora de colocar na primeira tipologia, atinge os 800 alunos, olha, nós temos os 800 alunos. Então, agora vocês podem mudar para um outro patamar. E eles liberam. Outro setor. Isso, aí ele... daí, sabe, o Claro precisa muito de gestores do setor cultural, porque as pessoas não entendem, quando eu fico batendo nessa história, né? A cultura é o futuro, né? Não tem essa coisa de indústria, vai, né? Robô, depois do robô IA, né? Então as pessoas vão cuidar do social, do lazer, né? Mas vai lá. Mas é isso. E aí sim, quando a gente subir para um outro patamar, aí a gente abre um novo eixo, aí uma nova audiência pública, essa né? nós vamos participar. E aí tá aí a chance da cultura, por que não, né? Não, inclusive porque é o seguinte, quando na FATEC ali, como tem o Centro Cultural inacabado na frente, é a obra de cultura mais antiga do país inacabada, né? E tinha uma estrutura já para você acoplar a história e fazer formação da área de cultura, teatro, cenografia, essas coisas, ali na frente. Estava pronto os prédios também. Entendeu? Bacana. Olha, mas não deu certo. Não deu. Mas quem sabe no futuro aí a gente consiga alguma coisa. Acho que tudo é possível. Tem que participar. Exato. Né? Tem que participar, a gente vai fazer toda uma análise, né, da conjuntura do momento, do mercado, né? E para que a gente realmente tome a decisão correta. Mas nesse momento a gente está nessa luta agora de divulgar os nossos cursos na área de tecnologia, e a partir de 2028 esses cursos na área de química, né, de processos químicos, né, pode ser bioenergia, né, biocombustível, alguma coisa nessa linha aí. Se você tiver alguma coisa pronta de audiovisual que você vai usar no Instagram, né, sobre esse processo, né, manda para a gente que a gente acopla. Inclusive porque, já vou anunciar, se teve outra coisa que foi bacana lá na solenidade, foi um vídeo que foi editado pelo, eu acho que é diretor de comunicação. Diretor de comunicação, do Fábio Cabral. Do Campo de São Paulo, né? Que é muito bacana, né? Não é propaganda, é uma coisa, né, que explica mesmo para as pessoas, né, o que é, né? O Instituto Federal. Nós vamos logo, depois que ele tiver os 2 minutos últimos de fama dele, nós vamos botar isso lá. Mas é isso aí, foi um vídeo muito bem elaborado que fala o que é o Instituto Federal de São Paulo. Eu gostei muito. Eu sou da área do audiovisual. A gente vai chegar naquele nível lá. Estrutura a gente já tem. Né? Você esteve lá, você viu a estrutura que está à nossa disposição. Mas não tem mais o hexágono. Né? Agora é uma coisa meio diferente. É que... Hexágono não é hexágono. Como ampliou um dente a mais, ele deixou de ser hexágono. Né? Mas, é um hexágono meio tanquinho. Meio tanquinho, Talvez, mas tem muita história ali. Talvez um octágono, alguma coisa assim, né? Mas... Você não sabe, assim, muita gente, eu principalmente, tem muita história ali. Hexágono, a parte da frente lá, as festas eram no barzinho lá. Né? Eu que pus no som. Meu pai e minha mãe não queriam que tirasse equipamento de casa. Eu esperava dar 10 horas. Os 2, 3 estudantes que iam comigo, a gente tirava o equipamento pela janela, eu levava para o Unesp e depois trazia, sem meu pai e minha mãe saber. Tudo certo. Não, tem muita coisa para contar. Fiquei muito feliz, porque tem, inclusive, esse aspecto pessoal em relação ao espaço. Né? E o abandono daquilo ali
você não sabe o tanto de problema que criou para quem morava do lado, né? Não. Certo? Rato, droga, enfim, né? Eu vi muito pouco, né? Eu cheguei aqui, já estava na reforma, mas, inclusive, na inauguração, nós recebemos lá vários vizinhos que foram Bateram palma, que foram apresentando lá, como me interpelaram no corredor, agradecendo e tal. Falou, olha, obrigado, né? Assim, ou seja, você já chega ali, né, com um título de boa vizinhança. de boa vizinhança. Porque realmente eles fazem esse relato que era muito difícil para eles ali. No final ficou terrível. Mas é isso, estamos aí para Ô, Edmar, fazer acontecer. então vamos fazer o seguinte, né? Você vai voltar outras vezes aqui, com Claro. certeza. É assim, eu costumo dizer que todo convidado do contexto é muito mais importante, muito mais popular do que esse que você fala. Mas tem muita gente que continua também não conhecendo a pessoa, né? E os meus convidados têm os últimos 2 minutos de fama, que daí eles falam o que quiser. Se quiser mandar beijo para a mãe, manda, falar com a mulher, com o filho. Você fique à vontade, né, para dar esse último recado aí para o povo de Rio Claro. Bacana. Acho que primeiro quero agradecer a equipe do Instituto Federal de Rio Claro, né? A gente tem uma equipe ainda que pequena, né? Somos em 6 professores e uma técnica administrativa, mas a gente está lá tocando, fazendo acontecer, né? Então acho que é importante. Eu sou apenas um líder, né? A gente precisa da equipe. Então a gente tem uma equipe. Falar que é apenas um rapaz latino-americano também, né? Mais um Silva, né? O Belchior tem um laço com o Claro. Depois assim, pessoal, que bacana, que bacana. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a toda a equipe, né? A família, né? Que é importante o apoio da família para você conseguir estar e exercer, né? Ao nosso reitor, professor Silmário Santos, pela confiança. Porque no Instituto Federal, nos 5 primeiros anos, o diretor ele é indicado pelo reitor, e depois dos 5 primeiros anos, que aí você já tem um grupo de pessoas no campus, aí você parte para a eleição, né? Então, a cada 4 anos, a gente elege o diretor e o reitor. Não gosta muito disso, né? Que não gosta, mas acho que eu acho bacana isso, Não, porque tem que ser, democrático, democrático. Como não tem o cargo de diretor, né? Então você se coloca à disposição Mas tem no salário tem um incluso ou não? Você recebe um cargo de direção, né, para poder exercer. E então, assim, só tenho a agradecer ao Instituto por isso, né? Eu sou Instituto Federal de Carteirinha, sou a educação de carteirinha, e não tem essa questão de bairrismo, né? É contra essa escola, contra aquela. Não, a gente está aqui para somar, para a população, é um espaço público, a gente está à disposição, né? E estou muito feliz de estar vindo para cá pela recepção que eu tive de algumas pessoas aqui, né? Que me acolheram. Então isso é importante, né? Quando você chega num espaço novo. Ter bem a vizinhança já é uma maravilha. Não, só a vizinhança já. A solenidade foi muito boa, muita gente compareceu, fiquei muito feliz. E muita gente não compareceu. E muita gente não compareceu. Né? Mas, assim, as pessoas que entenderam... deu pau na fala do Lula, mas isso sim, é um detalhe. Teve isso Era também. Era o Lula né? participar à distância, mas isso não precisa. Né? Ele foi muito bem representado, né? Foi muito bem representado, né? Pela Janaína Amar, ela é do INEP, né? Então esteve representando aí muito bem o governo federal. Discurso teve uma fala muito bacana. Ela se emocionou com o vídeo, que é outra apaixonada. Não, esse vídeo é sensacional. Eu gostei muito. Então, foi muito bom, muito grato a Deus com tudo que aconteceu. E estamos aqui para servir. Somos servidores públicos, né? Então estamos aqui para servir a cidade de Rio Claro. Servir e somar, né? Servir e somar, sempre, sempre. É isso. Ô, Edmar, então eu quero te agradecer muito, né, pela tua presença, né, pela tua paciência, né, porque às vezes eu invado mesmo, né, porque assim, eu costumo dizer que essa história de que jornalismo é neutro, não tem posicionamento, isso é tudo balela, né. Quando o jornalista não tem posição é porque o patrão dele tem a posição e impõe para ele a posição, né. Então eu quero te agradecer muito, né, falar para nossos, né, telespectadores
que finalmente assim, nós temos uma segunda-feira, porque segunda-feira é dia de Câmara, então geralmente é notícia ruim. Notícia ruim. Então nós começamos essa segunda-feira com uma boa notícia, né? Que tem que ser valorizado, né? E você vai voltar aqui, né? E só agradecer a você e agradecer principalmente a vocês que nos acompanham, né? Semanalmente no Contexto Rio Claro, lembrando que o Contexto Rio Claro vai ao ar na TV a cabo às terças-feiras, às 9 horas da noite, com uma repetição na sexta, no mesmo horário. Mas, assim, as pessoas estão entrando no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. A televisão me deixou burro demais, diz os titãs. Né? E, enfim, muito obrigado. Né? E obrigado, viu, Eu que agradeço o convite, Pimentel. A gente está à disposição. Obrigado aí pela sessão desse espaço para a gente bater um papo, para a gente conhecer um pouco melhor aí. Você não precisa ser convidado para vir, não. A hora que você achar que você tem alguma coisa para falar, você fala com o Marcelo. Né? Maravilha. Isso aqui é uma TV comunitária. Maravilha. A gente tem um contato agora. A gente vai voltar mais vezes, sim. Obrigado mesmo pelo espaço. Fui. Quando você olha para o horizonte, o que deseja encontrar? Talvez você já saiba o caminho. Talvez ainda esteja descobrindo. E tudo bem. Porque o mais importante é ter coragem de buscar o que te move. Descobrir talentos. Expandir ideias. Aqui, cada trajetória é única. E cada escolha pode transformar o seu futuro. No Instituto Federal de São Paulo, conhecimento é ponto de partida. Somos impulsionados pela curiosidade, pela ciência, pela criatividade. Acreditamos na força das diferenças. Nosso saber é plural. Nossa missão, inclusiva. Nosso olhar, sempre cidadão. Estamos na capital, no interior, nas comunidades, em laboratórios, salas de aula, palcos, quadras e em todos os campos do conhecimento. O que me surpreendeu principalmente foi o quanto o Instituto é atualizado no aspecto de mercado de trabalho dentro da sala de aula. Aprendemos com a prática, com o diálogo, com o outro, com atitude e método, com arte, tecnologia e compromisso social. Além dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, você pode sair para a graduação, para a especialização e para o mestrado. Os professores, eles sempre estão em contato com os alunos, eles têm essa proximidade bacana. Eles meio que forçavam a gente a estudar mesmo para ser alguém na vida. O meu sonho era ser chefe de cozinha e eu hoje, com 46 anos, estou tendo essa oportunidade. Eu acho que a diversidade no Instituto Federal ela é muito importante e o IF também colabora muito com isso. E melhor do que um aluno bom, é um aluno que se tornou bom. Chega até o ponto de emocionar, né? Porque você vê tudo que você passou, tudo que você percorreu e aonde você está chegando como pessoa e profissional. Eu me sinto muito feliz no Instituto, no geral, eu me sinto muito abraçada, eu ganhei uma nova família. Somos o maior instituto federal do país. Estamos em todos os cantos do estado de São Paulo. E conectados com o mundo. E seguimos crescendo com sustentabilidade, com propósito, com vontade de fazer sempre melhor. Aqui, você é bem-vindo para ser quem é e se tornar quem quiser ser. IFSP. É público, é gratuito, é plural.